Bom dia, amigos ouvintes. Estamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando início à live de hoje, esperando que vos encontrem nas bênçãos de Deus, na proteção divina, o qual hoje nós vamos falar acerca da sabedoria, dos dois tipos de sabedoria. A Bíblia afirma que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Isso quer dizer que quanto mais sábio querem ser os homens, para Deus vai se tornando maior loucura ainda. Ser sábio, de certa forma, chega a ser impressionante, muito bom. Quem, por exemplo, não gostaria ou não querem ser sábio, né? Que através da sabedoria de Salomão, ele conquistou tudo o que ele queria e, quem sabe, até muito mais, né? Porque ele soube fazer a escolha. Ele pediu sabedoria. Só que ele sabia que tipo de sabedoria ele estava querendo, né? Porque a sabedoria, ela sendo mal usada, ela se torna um estrago, né? E, de certa forma, para alguém que já está com essas intenções de usá-la nas suas invenções, no seu tipo de ser, para ele pode até aparentemente dar certo, mas não vai dar certo a outros, né? Hoje nós vamos ler no capítulo 2 do livro de 1 Coríntios. Eu até vou ler um pouco mais rápido, porque eu vou estar lendo, o capítulo não é muito grande, ele vai do 1 até o verso 16. Vamos ver então se o homem conhece a Deus. Vamos ver se o homem tem algum direito de ensinar as profundidades de Deus. Eu quero que o ouvinte, principalmente o evangélico, estudiosos bíblicos, né, que acham até que está com o direito e tem realmente bagagem, como se dizem, né, para isso. Vamos ver então, né? Então, quero que alguém que quiser ler depois, anote capítulo 2 de 1 Coríntios. Você começa no primeiro versículo até o verso 16. Eu, irmãos, dizia aqui o apóstolo, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem. Eu não, vou completando com as minhas palavras para ficar melhor, viu? Eu não usei linguajar difícil, exibindo, vamos supor, se fosse nós aqui, né? Um português profundo. Eu fui ter com vocês, foi ensinando numa linguagem mais fácil. Porque o que eu fui ensinar para vocês são coisas sérias e que as pessoas humanas não têm acesso, a não ser pelo Espírito. Não fui ostentando linguagem ou de sabedoria. Não cheguei e disse, olha, eu sei de tudo, eu sou sábio, eu sou o cara, né? Vamos usar assim bruscamente, né? Ele está avisando, vocês lembram bem que eu não cheguei desse jeito, não. Porque decidi nada saber entre vós, senão
a Jesus Cristo e este crucificado. Eu fui aí para ver acerca de Cristo em vocês. E um Cristo, realmente um Cristo, né? Esse que foi crucificado. Porque tem hora que tem pregação do Evangelho que a gente começa a pensar que a pessoa não está pregando acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo. Parece até ser um outro Jesus, ou um outro Deus, não é? Porque está falando de um jeito e ele está pregando de outro, né? E foi em fraqueza. Eu não fui aí mostrando que era mais forte do que ninguém e que era melhor do que alguém aí. Temor, fui com temor, de tremor. Vou completar sem nem haver pontuação aqui. Num medo terrível de errar nas minhas palavras e complicarem toda a comunidade que estavam ligados. Agora vou continuar, porque parei no tremor, sem pontuação. Que eu estive entre vós. Agora sim, agora tem ponto final. Foi nessa situação que eu tive aí. Eu fui aí não falando de mim, nem tentando descobrir atalhos. Eu fui aí entre vós para descobrir o Cristo vivo, se estava realmente sendo pregado como esse crucificado. Ou se vocês já tinham mudado. Alguém aí já tinha mudado o sistema, né? Então, eu faço isso para ficar mais fácil a interpretação. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Eu usei uma linguagem que não demonstrava que eu era mais sábio do que ninguém, mas em demonstração do Espírito de poder. Eu não fui aí só conversar abobrinha. Eu fui entre vós para mostrar para vocês em poder. O que ele fez? O suor dele curava enfermo, ele ressuscitava até mortos, né? E era assim, ele foi mostrar poder. Porque não adianta nada eu falar que Deus é altíssimo, é poderoso, e se a minha casa, perdão da palavra, é uma desgraça. Não adianta nada. Ele falou, eu vim aqui para ver essas coisas. Se realmente quem estava pregando o nome do Cristo crucificado estava pregando certo. Ou ele tinha modificado. Eu fui para ver isso. Eu fui até com tremor, eu fui com medo. De que eu errasse em palavras. Ele até uma certa ocasião na Bíblia, ele disse, qual o homem que não tropeça em palavra? Esse será grande, o que não tropeçar. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. 2 pontos. Eu fui aí fazer alguma coisa que vos ensinasse que não depositasse a vossa fé em sabedoria humana. É para isso que eu fui aí. Eu não fui aí para pregar bonito, para arrumar atalhos, dizer para você que quando você morresse, você já chegaria ao céu na mesma hora, ia morar junto com Deus. Não, eu não fui. Até porque vocês vão ver aqui mais para frente se tem condições para isso, né? É isso que eu estou tentando explicar. E sim, não foi para mostrar sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu queria mostrar para vocês, e fui aí mostrar, foi o que Deus é capaz de fazer. Eu não fui mostrar um Deus simplesmente, vai salvar, vai perdoar, arrepende que está tudo certo. Não. Eu fui aí mostrar quem é esse Deus que eu ando dizendo que sigo. O que ele é capaz de fazer. Porque não adianta eu falar do Pedro, do Paulo, do Geraldo, que ele é isso ou aquilo,
sendo que nem eu mesmo conheço e não tenho experiência com as suas atitudes, as suas tomadas de decisões. Estou falando parte com as minhas palavras. Então, vejam bem, ele explicando que para mim dizer que uma coisa é boa, eu tenho que ter experiência nisso. E se alguém me perguntar, então mostre a bondade que essa coisa faz. Eu tenho a obrigação de mostrar. Porque se eu não mostrar, eu fiquei mentiroso. Então, é assim, sabedoria deste século, ele está falando aqui, nem a todos poderosos desta época que se reduzem em nada. Olha, ele está dizendo, eu não fui ensinar esse tipo de sabedoria, mas se tiver havendo esse tipo de sábio aí, dizendo quase que dá para a gente interpretar do nosso jeito, que ele encontrou Deus numa esquina, ou quem sabe até num barzinho, ele está em todo lugar, todo mundo sabe disso. Mas não foi para isso. Temos que mostrar Deus como ele não pode ser visto com os nossos olhos carnais, nas ações, na maneira com que anda a nossa casa, de que maneira eu levo esse evangelho até você, qual o meu objetivo, é de melhorar a minha questão financeira ou é de medo do inferno que eles pregam e não sabem o que é isso? E eu não fui aí para fazer essa bagunça. Até porque eu não tenho autorização de anunciar as profundidades de Deus. Eu tenho que mostrar Deus em mim com as minhas atitudes, as minhas ações, a minha maneira de ser e o que esse Deus que eu estou propagando é capaz de fazer na minha casa. Na minha vida. Porque senão, nós estava deixando nada por nada. Nós estava contando o conto da carochinha. Porque se alguém me perguntar, você tem como mostrar esse Deus para mim? Já eu não consigo ver ele. Não posso vê-lo com a minha vida carnal. Eu digo para você que posso. Eu posso mostrar para você. Ele em si, não conseguimos ver. Mas mostrar o que ele tem feito na minha vida e na minha casa, a presença dele, que você mesmo vai dizer, não, realmente, só pode ser ele. É assim que tem que ser usada essa sabedoria. O verso 7. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério. Veja bem, fui aí para falar da sabedoria de Deus em mistérios. O que é mistério? Mistério é coisa ainda que há de ser descoberto, ou está sendo descoberto alguma coisa. Não precisa ser só na vida espiritual. Se você tem que descobri-lo, é porque é mistério e que nem todos sabem, né? Outrora oculta, que até antes desse Cristo que vocês estão pregando aí, já estava usando pregar de muitas maneiras naquele tempo, ela foi oculta até que Cristo veio. Agora ela fica oculta em você se você quiser. Porque Cristo está mandando seguir a ele é o caminho. Eu passo a seguir ao homem. A sabedoria do homem é loucura para Deus. Nós vamos ler aqui mais para baixo. Ele não atinge as profundidades de Deus. O que é que ele tem para me falar e provar acerca de Deus? A não ser eu provar para mim mesmo, né? Através das revelações de Cristo, não é mesmo? Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. 2 pontos. Eu quero dizer mais para vocês que não tem nenhum desses sábios que tem
nesse século, falando de todos os tempos, conheceu ainda não. Não sabe nada não, hein? Ele fala do que ele pensa que aprendeu. Aprendeu com quem? Com Deus ou com outro homem? Não, o outro homem disse para ele que foi Deus que mandou. E ele pode acreditar nisso? Certo? Porque isso é muito perigoso. Nós colocar a nossa vida no sentido espiritual na mão de qualquer pessoa. Porque se tivessem conhecido, esses sábios tivessem conhecido realmente essa sabedoria, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Viu como é que eles não sabiam nada? E está falando aqui, não é só para aquele tempo, não. Para agora também, desde o começo dos séculos. Então, eles eram tão sábios, doutores da lei, e não conheceram que aquele era o Filho de Deus, com longos anos de profecias dizendo que ele chegava e contando o jeito que ele ia ser. Chegou não conhecer. Essa sabedoria humana é como nós já lemos aqui atrás, não chega a nada. Materialmente se usam essa sabedoria e até pode ter êxito. Mas nesse sentido, ou até mesmo em alguma parte material, não vai chegar a nada. Mas como está escrito, ele diz, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se o ouvido nunca ouviu, os olhos nunca viram e nunca subiu nem ao coração humano, de que forma o humano vai ter que fazer? Não é? Por isso que somos a imagem e semelhança dele. Porque nós temos horas que precisamos mostrar a nós mesmos quem somos e quem é esse Deus. Mas ninguém, nenhum está falando aqui. Não é possível que as pessoas não vão saber que quando diz nenhum é nenhum. Quando diz é todos, é todos. Uma parte é uma parte. A metade é uma metade. Como pode, né? Mas Deus nulo revelou, veja bem quem é o que revela. Chegar à vida espiritual só por divinas revelações. Ainda vai falar mais para baixo aqui. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. 2 pontos. É pelo Espírito. Não é um homem aí empalitosado, não tenho nada contra o paletó, que vai chegar a você e te converter a um sentido a respeito de Deus, viu? É pelo Espírito. Por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram ao Pai em Espírito e em verdade. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, minuciosamente esse Espírito que está em nós, ele sai procurando as profundidades de entendimento, porque o próprio nosso Espírito sabe que só por revelações. Então ele fica perscrutando. Eu tenho, às vezes, dificuldade para falar algumas palavras, né? Mas todos sabem que isso aí é uma busca minuciosa. Até mesmo as profundezas de Deus. Esse Espírito, ele tenta descobrir a profundidade das coisas de Deus. Por quê? Ele está em nós, ele está falando do nosso Espírito. É porque ele tem que aprender alguma coisa acerca de Deus. E não é por alguém que ele dentro de uma carne está ouvindo um carnal falando que ele vai chegar a tal conhecimento, né? Eu não tenho como sair daqui de casa e ir para uma universidade e ensinar medicina. Eu não sei nada a ver. Agora, se eu tivesse começado a estudar medicina no tempo certo, eu poderia saber. Não tudo, mas alguma coisa, né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Tá vendo?
Nenhum consegue saber nada do outro se ele não falar. Senão o seu próprio espírito que nele habita, fez a pergunta. O espírito, sim, desse tal homem conhece quem ele é. Certo? Mas nós não conhecemos o homem que está próximo de nós, a não ser o próprio espírito dele, que ele conhece. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus, meu amigo. Ninguém conhece a Deus da sua essência, a não ser o próprio Espírito Santo de Deus. E é por isso que precisamos dele para revelações, certo? O verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Nós não... Quero dizer para vocês que esse Espírito, aí falando de uma maneira paralela, né? Esse Espírito que anda por aí, esse nós não queremos, não. Nós apóstolos, não. Nós não recebemos esse Espírito aí, não. Até porque se nós tivéssemos nesse Espírito carnal de ensinamento, nós não serviríamos, se não seríamos escolhidos por Deus para falar sobre ele. Porque nós estávamos no conhecimento humano e nada saberíamos nem o que ensinar-vos. Certo? Ele disse, nós não foi com esse espírito do mundo, não. E sim, o Espírito que vem de Deus. Nós... Para poder ensinar para vocês essas profundidades, foi junto com a gente aí o Espírito Santo de Deus, porque de outra forma nós estaríamos pregando um evangelho falso, furado, covarde, errado, sujo e não levava vocês a lugar nenhum, como disse aqui atrás. Terminava essa sabedoria em nada. Para que conheçamos... Olha só, teve que ser com o Espírito Santo para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Só levando conosco o Espírito Santo de Deus é que nós tinha conhecimento de nós mesmos, do que ganhamos gratuitamente de Deus e que hoje está sendo pregado diferente. Eu dizendo minhas palavras. Você tem que comprar. Você quer salvação? Tem muito lugar vendendo, tirando 10% do seu jeito de viver, tirando a sua privacidade, aquilo que Deus deu um livre-arbítrio só seu, que nem Deus entra dentro dele. Eles estão tirando isso das pessoas, estão regulando cortes no cabelo, estão regulando tudo, a sua vida, já penetraram até na intimidade da sua casa, dando ordem até para as nossas esposas. É triste, não é? Sendo que Deus não disse isso. Só diz que essa sabedoria é maldita, é loucura. Vamos no 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, viu? Nós fomos aí, falamos com vocês, estamos indo sempre, não para estar pregando patavinas que aprendemos de homens, não. Senão, eu estou usando minhas palavras agora, eu armava uma rede e deitava e estaria balançando. Eu não ia perder meu tempo com isso. Nós não fomos aí para usar coisas que aprendemos com humanos, não. Viu? Mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Nós somos no Espírito Santo para fazer um check-up, para ver se em vocês tinha realmente isso que vocês chamam de Deus e de Jesus Cristo. E o Espírito Santo que foi em nós para revelar a nós as coisas, nos mostraria o profundo da vida espiritual que vocês estavam seguindo. É por isso que nós precisávamos dele. Porque nós não levou do homem, né? Porque não chega a lugar nenhum disso aqui atrás, não chega a nada.
Ou seja, vai acompanhando a igreja, essa seita, aquela outra seita, e termina na encruzilhada da vida. O verso 14. Ora, o homem espiritual não aceita as coisas do Espírito de Deus. Natural, o homem natural, errei aqui, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Tá vendo? Ele enxerga do lado errado. E não pode entendê-las, não consegue. Ele está no natural de homem, porque elas se discernem espiritualmente. Só pelo Espírito você consegue saber alguma coisa de Deus. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. O homem espiritual, ele vai fazendo um julgamento na sua vida, sua maneira de viver, se tem mesmo relações aconchegantes com a de Deus. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não existe homem ensinadores aqui na terra que possa apontar esse é do demônio, esse é de Deus, esse é aquilo. Porque ele não tem o direito de dizer isso. Está aqui escrito. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Viu aí? Quem é? Tem alguém de vocês aí que conheceu os pensamentos de Deus? Deus ficou fraquinho, hein? Meu amigo evangélico, pelo amor de Deus, pregue o evangelho do reino de Deus. Você está com a oportunidade, você ainda está vivo, você tem tempo de arrepender, de ter ensinado coisas do homem às pessoas que estão perdidos como cego em tiroteios. Quem conheceu a mente de Deus que a possa instruir? Ele fez a pergunta. Quem é que conheceu lá o que Deus quer, o que ele não quer? Encontrou com ele aonde para você poder instruir alguém? Falar para alguém que você tem que fazer assim, está tudo certo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nesse exato momento, ele dizia, estamos aqui com a mente de Cristo de Deus. Nós desligou os homens dessa parada, viu? Não pensa que nós estamos aqui porque aprendeu com fulano, não. Passou por uma teologia sistemática. Não, nós não mexemos com isso, não. Nosso objetivo, quando se fala de espiritual, é mostrar como vai, o que tem que deixar de fazer, o que tem que fazer, como que encontra Deus nas nossas vidas, é abrindo a porta da nossa casa, é Ele entrando na nossa casa e nós termos a nossa situação em pauta ao público e todos verem que somos diferentes. Certo? Senhor, meu Pai, nós agradecemos o Senhor acima de todas as coisas, porque sabemos que precisamos aprender muito acerca do Senhor. Porque se o Senhor fosse fácil de ser conhecido, o Senhor seria um Deus pequeno. Mas é isso que parte das pessoas estão fazendo, meu Deus. Pedimos pelos nossos ouvintes, por nossa casa, pelas boas energias, agradecendo os santos espíritos do Senhor, os trabalhadores do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.